Fala pessoal, bem-vindos a mais um videocast do Cardio Papers. Aqui a gente te ajuda a se atualizar, mesmo se você não tiver tempo. E hoje eu vou estar aqui para a gente falar um pouco sobre a atualização, um novo guideline que a gente teve sobre inteligência artificial que saiu recentemente aí pelo ACC e pela Sociedade Americana de Cardiologia, tá? E para isso eu vou convidar aqui o nosso editor-chefe, nosso big boss aqui, Eduardo Lapa. Fala, Lapa, bem-vindo aí de novo aí. Vamos tocando mais um podcast aqui de atualizações, né, em cardiologia. Fala, Zé. Prazerzaço. Zé, inteligência artificial crescendo muito aí, né? Até na mídia tradicional, leiga, né? Desde o final de 2022, com o surgimento aí do ChatGPT 3.5, tem aparecido demais aí, né? Nas publicações como um todo. Em medicina, né, desde 2017 que a gente vai tendo bastante publicação na área, mas também explodindo agora, inclusive o New England, né, que é o maior periódico médico do mundo, abriu a versão AI, né, o NEJM AI, né, então tem agora o New England só de inteligência artificial. Isso mostra o protagonismo, né, que a inteligência artificial está tendo na medicina e só vai aumentar. Talvez daqui a 40, 50 anos a gente olhe para trás e veja que a inteligência artificial foi o maior ponto de inflexão aí da história da medicina, certamente no século XXI. E interessante que está começando a aparecer também agora, além dessas publicações, tipo a versão AI do New England, a gente está começando a ter guidelines. Esse guideline que a gente vai comentar agora saiu tem poucas semanas, né, o guideline americano, justamente de como você pode usar a inteligência artificial no cenário cardiovascular, né? Boa. E isso aí é bem recente, viu, pessoal? Esse New England aí a gente tá na praticamente terceira ou quarta edição, né? A primeira edição foi em janeiro de 2024, eles já tinham cantado a bola, o Lapa já falou no Cardio Papers Experience que ia ter, né? A gente teve uma sessão presidida pelo Lapa aí, muito massa, para quem não viu. E é um tema do momento, tá? Sem dúvida alguma, o ChatGPT tá sendo uma ferramenta disruptiva aí e tem muita coisa boa por vir, né, Lapa? E me diz um negócio, cara, você como ecocardiografista aí, tá se sentindo ameaçado aí, como que a inteligência artificial pode ser usada aí? Todo mundo comenta muito na residência, né? Pô, radiologia vai acabar, né? Então, puxando um pouquinho para essa área aqui, você acha que a inteligência artificial pode ajudar no seu trabalho como ecocardiografista? Boa, Zé. Primeiro, né, a gente fez, recentemente, tem 10 dias, eu fiz 2 workshops de inteligência artificial o dia inteiro, voltado para médicos, um aqui em Recife, outro em São Paulo, e tem uma parte bem grande, né, do workshop que é justamente falando sobre isso, os riscos da inteligência artificial, onde a gente fala muito, será que eu vou ficar desempregado por causa da inteligência artificial? Não vou dar os spoilers aqui não, mas existe riscos sim, né, em relação à substituição de trabalho, mas como a gente vai ver mais adiante, é muito mais mudar talvez a forma como a gente trabalha hoje em dia do que risco de, né, ser substituído completamente pela máquina. Eco é um bom exemplo, né? Então, vamos pensar. Quando eu fiz eco ali, minha formação foi 2011 de eco, como é que era? Você pegava lá para você calcular, por exemplo, fração de ejeção por Simpson, né? Você pegava lá a máquina, qualquer que fosse a empresa, GE, Philips e tal, você tinha que desenhar toda a borda endocárdica, na sístole, na diástole, 4 câmaras, 2 câmaras, né? Você perdia uns bons minutos ali para calcular a fração de ejeção por Simpson. Beleza. Manualmente, né? Um pouquinho depois, manualmente, 100% manual. Já existia na época, mas ainda não tinha nos serviços que eu trabalhava, e depois começou a aparecer os semi-automatizados, né? Aquele que a máquina desenha a borda para você automaticamente, você só tem que ajustar, né? Puxa um pouquinho mais para cá, né? Faz ali o ajuste visual, e depois que você ajustou na diástole, aí a própria máquina já acerta na sístole e já lhe diz, a fração de ejeção vai X%, isso aí é o semi-automatizado. Agora a gente já tem publicação mais recente mostrando que você não tem que fazer nada. Você só tem que pegar a imagem, 4 câmeras, 2 câmeras, subir para a AI ver e ela lhe diz, sem você fazer nenhuma medida, absolutamente nenhuma, ela já lhe diz fração de ejeção de tanto, com acurácia muito boa, muito parecida, né, com o que o padrão ouro, o ecocardiografista experiente faria. Então, esse é um belo exemplo de que a inteligência artificial, tanto ela vai poder empoderar o médico não especialista. Tem trabalho, por exemplo, do European Heart Journal, que eles pegaram um grupo de 5 enfermeiras, nunca tinham feito eco na vida, e aí eles treinavam durante um único dia, só para elas aprenderem a fazer aquisição de imagem. Só. O resto,
adquiria a imagem, jogava para inteligência artificial, e aí uma das coisas que eles avaliaram era a acurácia para dizer se a fração de ejeção era abaixo de 40% ou acima de 40%, né? E com um dia de treinamento, junto com a inteligência artificial, teve quase 90% de acurácia comparado com a cardiografista experiente. Olha só que negócio massa. Então imagina aí, o tanto de pronto-socorro que a gente tem aí Brasil afora, 99% não vai ter um cardiografista, né, disponível 24 horas, obviamente, e a gente tem esses probes, né, de handhelds, né, que você consegue plugar no próprio celular, né, Eu ia comentar isso. Qualquer um, teoricamente, poderia ter um eco, né, na mão, mas você comprar o probe é a parte fácil, a parte difícil é você saber, não é nem adquirir as imagens, que isso aí você consegue aprender rápido, saber interpretar. E aí talvez essa parte da interpretação, por exemplo, fique do lado da inteligência artificial, e aí um médico, às vezes, recém-formado, que fez residência de clínica, que está ali bem no comecinho da carreira, ele está lá com o probezinho dele, e ele consegue resolver agora muito mais coisa do que ele conseguia resolver antes. Esse é um ótimo exemplo, excepcional exemplo de como a inteligência artificial pode empoderar, mesmo não especialista, para aumentar o grau dele de resolutividade. Imagina um negócio desse no PSF da vida, né? Aumenta muito a resolutividade. E não só do não especialista, do especialista também. Quando a gente... Eu não sei se você rodou no Eco na época da residência. Eu rodei lá uns 15 dias. 15 dias. E aí você via, né, que tinha... Mesma coisa. E aí tinha gente, tinha residente do Eco que era mais desenrolado, tinha uns que ainda estavam pegando mão e tal. E depois eu virei, né, preceptor muitos anos no HC daqui, de Pernambuco, da residência de Eco. E o que é que a gente via? No comecinho da residência de Eco, o residente muito mais lhe atrapalha do que ele ajuda, porque, coitado, eu também era assim no começo. Você não sabe fazer nada, então lá vai você explicar calmamente como é que adquire as imagens, para onde é que deve estar apontando. Você deve demorar o triplo do tempo que você demoraria para fazer um exame normal. E faz parte. No final da residência é o contrário. Aí você já está com a produtividade excelente, porque o residente já sabe fazer as medidas todas direitinho. Você já sabe se ele é um residente, né, dedicado, etc. Então, se você pega um residente dedicado, depois de um ano de formação, ele fala, não, Eduardo, isso aqui, o exame está normal. Você sabe que a probabilidade de pré-teste ter alguma coisa alterada relevante naquele exame é mínima. Talvez a máquina faça isso no futuro. Imagina, você chega lá para fazer o exame do paciente, alguém já adquiriu as imagens, antes passou pela inteligência artificial. Nos Estados Unidos é assim, né? Não é o médico que coleta as imagens, é um técnico. Imagina a máquina dizendo, olha, 99% de chance desse exame estar normal, checa aqui só as minhas imagens para você dar ok. E aí você checa ali em poucos segundos, não, tá ok mesmo, vamos para o próximo exame. Olha que massa, né? Muito massa. Então, com certeza que a gente vai olhar daqui 10, 15, 20 anos para trás e vai dizer, meu Deus, como é que a gente fazia medicina sem isso antes? Essa é a minha visão, não vou botar com certeza não, essa é a minha visão, pelo menos. Eu acho que a gente vai olhar para trás e vai dizer, é a mesma coisa. O exemplo que eu dou é o seguinte, você consegue fazer uma viagem inteira para o exterior sem internet? Não dá, Conseguir, né, consegue, certo? Mas vai dar um trabalho do cão. Você vai ter que ir no aeroporto reservar trabalho do cão. É possível. Mas sem internet vai dar 20 vezes mais trabalho do que daria. Provavelmente daqui a uns anos a gente vai olhar para trás e falar, rapaz, a gente fazia medicina no modo hard ali, né? Só com estetoscópio, prontuário, eletro e tal. E agora é muito mais esses simples. Avanços, esse né? exemplo do ECA é muito bom. Que a gente fala assim, né? Por exemplo, antigamente passava em tracate, sem ultrassom, né? A gente fica brincando assim, essas coisas assim, cara, como é que a gente fazia isso antes? Hoje é tão simples, né? A gente brinca até, vou ter que ir no banco. Exatamente. Quem vai no banco hoje, né? Como os astecas faziam, uma coisa muito antiga. Exatamente. Eu ia comentar que isso que você comentou dos probes ajuda bastante. Eu tenho uso no consultório, ele calcula a fração de ejeção. Não é uma coisa que eu vá necessariamente deixar de pedir um ecocardiograma, mas é uma coisa que já me direciona na hora da consulta para uma causa de dispneia, alguma outra coisa. Isso já ajuda bastante, já está no dia a dia. Você falou do PSF, você pode ser no consultório, pode ser no pronto-socorro, isso ajuda bastante já mesmo com inteligência artificial na sua mão. Exato. Bom, mas aí, assim, sem fugir muito do assunto que a gente falou da rádio, né? O eco, a gente ainda tem essa questão de adquirir imagem, alguém para validar, mas você acha que, por exemplo, na tomografia e na ressonância, né? Na parte cardiológica, né? Também a gente vai conseguir ter um acréscimo aí? Com certeza, né? Não tem a menor dúvida. Não, então, Zé, uma das coisas que a gente fala lá no curso, né? Tem meio que os papas lá da inteligência artificial. Um dos caras, né, que é o Michael Jordan, assim, da inteligência artificial, é um cara chamado Geoff Hinton, né?
e que ele publicou muitos artigos na Nature e tal, né? A Nature é meio que o New England, né, da ciência fora a medicina, né? E uma das citações desse cara muito controversas é, né, de uns anos atrás, olha, se você é médico e você ainda está sendo treinado em radiologia, você é como se fosse o coiote ali do desenho do Papaléguas, né, que já saiu ali da montanha, né, já está com o vale lá embaixo para cair, ele só não olhou para baixo ainda, ou seja, como se ele já tivesse ferrado, ele não sabe ainda. Uhum. É discutível, tem outro papa da inteligência artificial, que é o Ian LeCun, que é o cara que trabalha no Facebook e tal, e ele já vê um futuro muito mais brilhante aí para a radiologia. Ele acha que, pelo contrário, vai aumentar a produtividade, não vai diminuir, vai aumentar a demanda por radiologista, etc. Então, é controverso, não dá para a gente saber exatamente o que é que vai acontecer. O que é que dá para a gente saber já que está acontecendo no presente, né? Tem dá para você automatizar muita coisa pela AI. Então, muita medida que antes, né? Esse exemplo do ECA que a gente falou antes, que antes o humano tinha que ficar lá traçando, gastando tempo, etc, etc. Agora a inteligência artificial já faz isso também em relação a tomo, ressonância. Exemplo muito simples é o cálculo de score e cálcio, né? Que é uma coisa super simples realmente de ser feita, né? Pela tomo, e que a inteligência artificial já consegue dar com acurácia altíssima, e isso aumenta a produtividade do radiologista, do cardiologista que estiver laudando. Mas tem o lado possivelmente negativo, né? Pensando agora, né, olhando para o mercado médico, em que, teoricamente, pode ser que daqui a um tempo um radiologista experiente consiga produzir o que 5, 10, 20 radiologistas mais júniores produziriam hoje em dia, né? E aí, se um cara mais experiente, junto com a AI, né, tá conseguindo laudar 10 vezes mais do que hoje em dia, bem, e as outras 9 pessoas que hoje em dia estão empregadas, né? A gente não tem muito essa resposta, né? Mas o fato que a gente pensando em cardiologia, bastante estudo, né? Conjuntomo com ressonância mostrando automatização de várias medidas que antes eram feitas pelo humano, não é que ele esteja melhorando acima do humano, né? Nesses casos. Ele está economizando o trabalho braçal, de fato. E quando a gente vai para outras áreas ainda de suporte cardiovascular, tem, por exemplo, AVC agudo, isquêmico. A gente sabe que tempo é neurônio, né? Faz diferença você dar o diagnóstico rápido e você poder trombolizar o paciente sem perder aquela janela terapêutica. Tem estudo mostrando, por exemplo, que ao interpretar a AI, interpretar a tomo cerebral, você conseguiu diminuir 20, 30 minutos o período para trombolizar o paciente, né? Porque a gente sabe que nem todo lugar vai ter o radiologista lá presente, aquela coisa toda. Então, vê que negócio massa, né? Se fosse um parente da gente, um paciente da gente, conseguir trombolizar 30 minutos mais cedo, porque aquilo ali estava powered by AI, né? Muito massa, né? Muito massa. Então, deve ter muita novidade nesse campo ainda aí nos próximos anos. E, mais uma vez, muito difícil a gente predizer como é que vai ficar o campo, né, de radiologia, imagem de forma geral, daqui a 5, 10 anos. Muito difícil, acho que é futurologia total a gente pensar nisso. E assim, até essa questão que você falou, né? A gente tem, com os avanços da internet, banda larga, fibra ótica, tudo, a gente acaba tendo muitos serviços que o radiologista nem está presencialmente, ele lauda à distância, então você já economiza aí. Então, em vez de ter um radiologista por hospital, fica um radiologista tocando 3, 4 serviços ao mesmo tempo, né? À distância, laudando de casa, por exemplo. E aí agora você consegue fazer de uma forma exponencial, né? Tem um potencial muito grande para ele absorver mais serviços, né, adquirir mais imagens e trabalhar mais ainda, gerando mais economia também, né? Isso é interessante, Zé, quando a gente vai lá para os Estados Unidos, em 2020, 30% dos serviços americanos já usavam esse sistema de telelaudo, né? Ou seja, o radiologista já não está lá presente, como você falou, já não está lá presente, já está vendo à distância. O que tem o seu lado negativo, óbvio, né? Uhum. É sempre bom você ter o radiologista ali pertinho de você, que você pode discutir o caso em loco, né? Enfim, tem aquele contato mais próximo. Mas é um fato, 30% já usava teleradiologia. E aí uma das perguntas que os especialistas em AI falam é o seguinte: olha, se você já está terceirizando para uma pessoa à distância, por que não terceirizar para uma máquina? Né? É um bom questionamento. E a gente tem muito trabalho mostrando que tem trabalho com tomografia de coluna, por exemplo, para ver se você tem fratura vertebral em paciente com osteoporose. A máquina errou menos do que o humano, né? Os humanos deixavam passar 10%, por exemplo, das fraturas, a máquina deixava passar 7%. Um exemplo aí, né, que a gente pode considerar. Então tem outro problema grande, né?
Os humanos têm todas as limitações, tem que dormir. Não é bom trabalhar mais do que 12 horas por dia. A gente tem vários estudos mostrando que você começa a emendar muito plantão, você diminui a qualidade de decisão, vários viés e assim por diante. A máquina funciona 24 horas por dia e todo esse lado, né, mecânico. E aí tem uma empresa muito interessante que a gente fala lá o case dela no workshop de AI, que é uma chamada Zebra Medical, né, uma empresa, se eu não me engano, americana. E o que aconteceu? Lá em 2016, 2017, eles começaram a publicar muito estudo, né, mostrando que a AI deles conseguia laudar coisa de 50 mil imagens por dia. Obviamente, o humano não consegue laudar isso tudo. E que eles conseguiam fazer isso a um preço de $1 por laudo, né? Uhum. E eles fizeram um compromisso público, né? O CEO na época falou, olha, compromisso público daqui para frente vai ser sempre no máximo $1 por laudo. E aí você pode dizer, mas essa empresa aí não vai para muito canto, né? Quem é que está interessado nisso? E essa empresa, no ano seguinte, ela foi vendida por mais de R$ 1 bilhão para um grupo grande. Então, assim, ninguém vai investir R$ 1 bilhão, né, em alguém que não sabe do que está falando. Então, tem muita coisa, muita água ainda para correr debaixo da ponte em relação a essa parte de radiologia. Não, bem massa. Acho que só, sem querer também desvirtuar muito, mas um dos problemas que a gente vai enfrentar talvez seja a questão da gente... vai ter algum empecilho ético também, né? Quem que vai... Não dá pra gente assumir 100% que a máquina vai resolver os problemas da humanidade. A gente precisa ter alguém para responder pelo laudo, né? Porque senão, se a máquina errou, né? A gente comentou que a máquina também pode errar, mas se ela errar, quem que vai ser responsabilizado, né? O CEO, no caso que você falou agora, não, ele talvez ele não tenha, né? Ele não tem um CRM para poder responder em relação a isso. Então isso aí não é um empecilho, uma coisa legal da gente discutir mais para frente, porque também vai ter implicações éticas em relação a isso, né? Ô Zé, a gente vai discutir. Eu vou dar a resposta a essa pergunta. O que é que a própria diretriz fala? Vai ser lá pro finalzinho do podcast. Esse aqui vai ser só para os alunos da gente. Mas vou fazer só uma provocação. Lá nos Estados Unidos a gente já tem, por exemplo, Uber autodirigível, né? Você entra no Uber, não tem motorista. Você entra e o carro é totalmente automático. Se esse Uber bater e machucar o passageiro, quem é que vai responder? Né? Ou seja, essas discussões que a gente vai ter inexoravelmente com medicina, elas já estão acontecendo em vários outros campos que envolvem riscos, né, potencialmente fatais. Né? Você pode morrer numa batida de carro. Né? E já aconteceu, né? 2017 mesmo, a gente coloca lá no curso também, tem várias notícias lá de uma morte que aconteceu por causa de um veículo autodirigível, né, um Uber-like da vida e tal. Lembrando que mais de 1 milhão de pessoas morrem por acidente de trânsito anualmente no mundo, né, então não é que é a coisa mais segura do mundo, também geralmente é por erro humano, né. Mas essa questão de quem vai se responsabilizar é crucial, é bem importante, a gente vai discutir depois. Por enquanto, com certeza, tem que ter alguém ali carimbando, e é essa pessoa, esse médico que vai se responsabilizar, sim, dando spoiler já. Mas esse exemplo dos carros autodirigíveis mostram que talvez brechas surjam aí no futuro. Não tem como a gente prever ao certo, não. Será que a gente está de frente aí para uma nova especialidade da medicina, né? O cara vai fazer residência em inteligência artificial, alguma coisa assim, né? Que interessante. Isso deve acontecer, Zé. Isso deve acontecer. Porque se você for pensar, década de 50, certo? Existia algum médico que ganhava a vida fazendo ultrassom, tomografia e ressonância? Não existia, porque não existia nenhum desses métodos, né? O ultrassom é mais ou menos dessa época, a tomografia, se não me engano, década de 70, a ressonância década de 80, assim por diante. Então, a especialidade de radiologia, né, se a gente for pensar em história da medicina, ela é razoavelmente recente, né? Ao mesmo tempo, algumas outras coisas vão se acabando, né? Se a gente for para outros cargos, né? Digitador, assessorista, né? Esses cargos foram se acabando fora da medicina. E foram surgindo outros, né? Motorista de Uber não existia, né? Sei lá, 10 anos atrás, hoje em dia tem bastante, tá? Então devem surgir novos campos da medicina que a gente não está nem pensando ainda. Um muito óbvio é esse, é a pessoa que é médica, mas que sabe interpretar muito bem, sabe como extrair dados com confiança da AI, como analisar esses dados. E isso vai ser muito importante para hospitais, né? Porque muitas coisas que hoje em dia são feitas ali na mão, a AI vai conseguir fazer, mas você vai precisar de alguém para interpretar e dizer, olha, baseado nesses dados que a AI está me dando, vamos investir mais em tal setor do hospital, vamos economizar mais aqui, vamos fechar tal setor e assim por diante. Incrível. E, bom, voltando aqui, né, alguns exames assim que a gente tem no nosso dia a dia, na sua época de residência já tinha, com certeza, na minha época tinha também, mas a gente sempre comentava, né, aquele laudo que vem do eletrocardiograma,
será que dá pra confiar, né? Muitas vezes ele põe lá, infarto agudo, né? Putz, aí você vai ver um BRE, era uma sobrecarga, uma coisa que você fala, não, ignora. Né? Quantas vezes a gente já não falou, né? Chega o interno, olha, doutor, ou o enfermeiro, olha, a máquina aqui deu que tá tendo algum infarto aí. Será que a gente já consegue, né, lá pra ver, confiar aí nesses laudos eletrônicos de eletro? Tem um exemplo que a gente comentou no congresso da American Heart do ano passado aqui, né? Que você que fez, acho que até o post em relação a isso, né, do Arise. O que a gente já tem em relação ao eletrocardiograma, que eu acho que é uma das coisas mais fáceis da gente já incluir no nosso dia a dia? Perfeito. Primeira coisa, provavelmente o laudo eletrônico que a gente tem do eletro, que já... Esse é bem mais antigo que eu, se eu não me engano é década de 70, alguma coisa assim. Provavelmente é o primeiro exemplo que a gente tem de inteligência artificial na medicina. Primeira coisa. Mas aí, de cara, alguém vai falar, tá vendo, não presta, porque eu já vi muito laudo errado de eletro, e de fato, erra demais. Qual o problema? Essas máquinas que a gente tem no dia a dia, né, elas usam uma tecnologia muito parecida de décadas atrás, que é um tipo muito rudimentar de inteligência artificial, mas que não usa o aprendizado de máquina, né, o machine learning, como a gente costuma dizer. Então, só para a gente solidificar conceitos aqui, certo? O que é inteligência? Né? Uma definição muito simples de inteligência é a capacidade de resolver problemas. Então, se você pega um cachorro, o cachorro tem inteligência? Sim. Né? Se você botar ali uma comida em cima da mesa, ele vai se ligar que ele tem que subir na cadeira, depois pular na mesa. Ele é inteligente. Os bichos, de forma geral, são inteligentes e tal. O computador pode ser inteligente? Pode, né? Se você coloca lá, se você coloca no seu e-mail e diz qualquer coisa que tenha promoção no título, você categoriza aquilo como spam e não aparece mais nenhum e-mail daquele para você. Isso é um tipo de inteligência, né? Sendo que é artificial, é o computador que está fazendo. Beleza. Em relação a laudos de eletro, o que é que se fazia muito antes? Alguém chegava lá e escrevia, se tiver um supra maior do que 1 milímetro em 2 ou mais derivações contíguas, diga que isso aqui possivelmente é infarto. Exemplo. E aí, obviamente, se o paciente tem bloqueio de ramo esquerdo, o que é que vai acontecer em V1, V2, V3? Vai ter supra DST, né, como era previsto. E tem dificuldade de se ligar, não, esse supra aqui é só de um bloqueio de ramo esquerdo, né, por aí vai. Por isso, a gente vê a máquina errando demais de dizer que o paciente está em FI, quando você vai ver é só uma tremida de linha de base, mas você consegue ver as ondas P sinusais bonitinha. Ou ele dizer que é um infarto, quando você vai ver um sobrecarga de ventrículo esquerdo, uma pericardite e assim por diante. Né? Tem artigo do New England, década de 90, comecinho da década de 90, que mostrava que a taxa de erro era proibitiva, basicamente. E aí o que aconteceu? Nas últimas décadas surgiu um outro conceito, né, que é muito falado, que é o machine learning, que é o aprendizado de máquina. Que é o quê? Um exemplo muito simples. Eu não vou ter que dizer para a máquina certinho que tem que ter um supra maior ou igual a 1 milímetro em 2 ou mais derivações contíguas. Não. O que é que eu faço? Máquina, tá aqui, ó, 1.000 eletros, né, de paciente com doutorácida, e esses 1.000 pacientes fizeram cateterismo também. Checa aí parâmetros que possam correlacionar a artéria estar fechada agudamente com alguma alteração de eletro. E às vezes ela vai encontrar coisa que a gente mesmo não tinha encontrado, né? Ou seja, ela está aprendendo com ela mesma. Ela pega dados, aí você dá outro eletro, ela refina o processo, você dá outro eletro, ela refina o processo, né? Isso acontece aí milhares, milhões de vezes. Dito isso, a maioria dos aparelhos que a gente recebe hoje em dia está usando a tecnologia de décadas atrás, erra demais. Mas a gente tem um bocado de trabalho, bocado já. Um deles é esse Arise, né, que você comentou que a gente cobriu na American Heart, finalzinho de 2023, em que mostra-se, esse daí era para identificar se o paciente tinha infarto com artéria fechada, teve uma sensibilidade e especificidade muito boa, e os pacientes que foram para o protocolo, né, com AI, eles conseguiram ser encaminhados para angioplastia primária, trombólise, 9, 10 minutos antes do grupo tradicional. Ou seja, a gente sabe que faz diferença, né? A cada 1 minuto que você adia a reperfusão no paciente com infarto com supra, o paciente perde 11 dias de vida, né, de acordo com a diretriz da SPC. Então faz diferença esses 9, 10 minutos de diferença. Então tem tido muita publicação de eletro usando inteligência artificial, mostrando uma acurácia muitas vezes tão boa quanto ou até melhor do que cardiologistas experientes. Dito isso, aí você pode perguntar, beleza, né? Então, vou fazer o seguinte, estou escutando aqui o podcast, sou do 6º ano, estou me formando agora, o que seja, não vou precisar mais aprender elétrico, porque provavelmente daqui a 1, 2 anos a inteligência artificial está dominando tudo e ponto final. E aí volta para o que a gente discutiu na questão passada, né? Se você chega lá, se você pega um laudo eletrônico de eletro e ele diz que é infarto, e na verdade é uma sobrecarga de ventrículo esquerdo, se você trombolizar esse paciente, ele sangrar, né, tiver um AVCH,
Quem é que vai responder legalmente por esse caso? Obviamente é você, não é a empresa de eletro. Isso vai continuar acontecendo, né, pelo menos nos próximos anos, em relação aos lados de inteligência artificial. Então, se a inteligência artificial tem uma acurácia altíssima, né, 95% das vezes ela acerta. Se ela diz para você, olha, isso aqui é um infarto com supra, e não é, e isso vai acontecer algumas horas, porque se a acurácia é de 95%, ela vai errar em 5% das vezes, quem vai responder é você. Então, ela pode lhe ajudar, né, em situações de dúvida, etc., mas, em última instância, a decisão continua sendo humana e vai continuar sendo assim durante um bom tempo, né? A um futuro indefinido, por enquanto. Então, se você não sabe eletro ainda, aprenda eletro, porque continua sendo crucial. Exato. E é interessante comentar, até porque essa questão do supra, né? A gente sabe que talvez nem seja a melhor definição, né? A gente fala de artéria fechada e artéria aberta, né? E aí a gente acaba tendo uma sensibilidade do achado do supra inferior. Aí a gente tem algo em torno de 50%, agora um pouco mais, um pouco menos em relação a isso, né? Então a gente tem muitos casos que a gente vai ver artéria fechada, vai pro CAT como um sem supra, pum, artéria fechada, comemos bola. Então a gente tem aqueles padrões que a gente posta às vezes nos stories, no nosso Instagram, né? De Aslanger, por exemplo, que pode ter uma porcentagem de artéria fechada, o Inter e tal. E talvez com o Machine Learning a gente descubra novos preditores, né, de artéria fechada que a gente ainda não conhece. E isso vai agregar ainda mais ainda, não só para a gente fazer o diagnóstico, para a gente conhecer e poder ampliar aí no rastreio da dor torácica também. Assim como... Isso é interessante, Zé. Perdão. Só manda ver, manda ver. Esse é interessante, né? Em 97, o Kasparov, que era o campeão indiscutível mundial de xadrez, ele perdeu, né, para o Deep Blue, que era um tipo bem rudimentar de inteligência artificial. E foi um grande marco ali, né? Foi um grande ponto em que isso chegou ao público, né? A inteligência artificial. Até 97, era aquelas coisas muito discutidas. Saiu um periódico da Nature. Era só quem era muito interessado naquilo que ficava discutindo isso, né? Nos congressos obscuros aí da vida. Em 2016, se eu não me engano, a máquina ganhou do campeão de Go. Go é como se fosse um jogo de tabuleiro que, segundo o pessoal, é 100 vezes mais complexo do que o xadrez, né? E aí, na época, ficou essa discussão. Pô, será que agora acabou, né, esses jogos de tabuleiro, porque a máquina dominou e tal? E aí, um negócio muito interessante que se observou nos anos seguintes a essa partida do Go é que o nível de jogo dos humanos começou a subir. Por quê? Porque, primeiro, eles tinham a máquina ali para ficar... treinando. Imagina você é campeão mundial de xadrez. Não é todo dia que você vai encontrar um cara no seu nível para treinar. Então, você tinha uma máquina ali para treinar, né? E a máquina começou a descobrir coisas, jogadas geniais que nenhum humano conseguiria pensar, né? Então, pode ser que daqui a alguns anos a gente olhe para trás e fale, olha, esses 10 sinais de eletro aqui top, com acurácia super alta, etc., que ninguém conhecia, foi a máquina que inventou, ela que achou, e agora os humanos estão usando no dia a dia. Isso provavelmente vai acontecer se a gente se basear nessa experiência de xadrez, do jogo Go e outras coisas. E é muito estimulante, né? Porque aí você pensa o tanto que a medicina pode evoluir, não só dependendo da máquina, mas o humano, mesmo que você tirasse a máquina dele, ele pode ter aprendido um bocado de coisa com a máquina nesse meio do caminho e ter se tornado, por isso, um médico melhor. Bem interessante isso. Muito legal. E aí ele vai lá e, putz, a gente não sabia, mas tinha uma relação do ST pela onda T, pelo QRS, e a gente não sabia disso, isso tem total relação. Assim como o próximo ponto que eu vou comentar. Né, Zé? Você falou do último ponto, esse daí, você falou, né, padrão de Aslange, padrão de De Winter e tal. Esses padrões todos, eles levam o nome de pessoas, porque foram essas pessoas que notaram, né? Então, se a gente vai ali para qualquer padrão desse, né? Saiu lá, padrão de De Winter, foi publicado lá no New England, tal, né? Uma série de casos, etc. Poderia ser o padrão do ChatGPT, né? Se tivesse encontrado, o importante para a gente não é quem encontrou, o importante é que tenha se achado um dado que, de fato, ajuda na condução do paciente. Então, se foi De Winter que descobriu, se foi o ChatGPT que descobriu, para mim não interessaria muito. Funciona na prática, me ensina aí que eu quero aprender, né? Deveria ser esse o raciocínio. É isso, é agregar ao invés de ser uma coisa que vai segregar, né? Isso tem só acrescentar no nosso trabalho. Assim como, por exemplo, a gente comentou, tem algumas alterações no eletrocardiograma que já podem predizer, né, o risco de fazer fibrilação atrial no futuro, né? Então, mesmo com o eletro em ritmo sinusal, a gente já tem estudos que conseguem predizer o risco desse paciente desenvolver uma FA paroxística, por exemplo, somente com eletro, né? De uma derivação apenas a gente consegue fazer isso. O que é bem legal porque tem lugares, por exemplo, que a gente consegue ter vou até falar o dispositivo, que é o card, a gente consegue, por exemplo, formato de um cartão de crédito,
né? A gente consegue colocar o paciente para Uhum. apertar ali, você já tem uma derivação. Então é um exemplo, né? Não é que o cardio tem inteligência artificial, mas é um exemplo de eletrocardiograma portátil, o relógio, né? Os smartwatches que já conseguem fazer registro de eletro em uma derivação. Vocês conseguem entender que a gente já tem a tecnologia para fazer o eletro portátil. A gente já tem uma tecnologia também que teve um estudo que conseguiu avaliar mais de 36 mil pacientes, que com uma derivação só ele consegue predizer com mais de 80% o risco desse paciente fazer fibrilação atrial paroxística. Então, tem muita coisa aí que a gente não sabe, né? Será que ele vê algum bloqueio Uhum. interatrial que a gente não está vendo? Alguma coisa que sugira um aumento de átrio? Então, tem muita coisa para desenvolver nesse campo também, né, Lapa? Do Zé, eu acho que eletrocardiograma e tem uma dois pontos derivação. interessantes. Com certeza, tem dois pontos muito interessantes aí. Primeiro, né, como é que pode você pegar... Eu me lembro quando a gente publicou esse post no site, anos atrás, não me lembro quantos anos faz, acho que uns 4. Todo mundo ficou achando meio estranho. Não, como assim? Você vai predizer o risco do paciente fazer FA olhando para o eletro dele de 12 derivações. Que magia é essa, né? E não é magia, é tecnologia. O que acontece aí a gente entra naquele campo que chama Deep Learning, né? Que é o aprendizado profundo, do que é Machine Learning. É esse tipo de coisa. Você pega lá, por exemplo, 35 mil pacientes, você coloca lá eletros desses pacientes, né? Informa a máquina se aquele paciente fez FA, se não fez, né? No segmento, e ela começa a procurar padrões, né? Que vão predizer no eletro de 12 derivações, ou mesmo de uma derivação, em ritmo sinusal, se aquele paciente tem um risco aumentado ou não de FA. É feito ali um sistema inicial que depois é validado em estudos prospectivos e coisas do tipo. Mas isso aí do Deep Learning, se a gente for fazer uma analogia, a analogia que eu criei é da visão além do alcance. Não sei se é da sua época, né? Mas na minha época ali tinha um desenho chamado Thundercats. Opa, O pessoal não, mais novo não vai saber. E até aí tem o Thundercats protagonista... novo aí. Tem uma geração Pronto, ó, nova então aí. o pessoal mais novo vai saber. Quem não conhecer, joga aí. Thundercats, visão além do alcance no YouTube, que vai aparecer. O protagonista, ele tinha uma espada lá, meio mágica, alguma coisa, que ele conseguia fazer lá, algum tipo de magia, que ele conseguia enxergar coisas que o olho humano não conseguiria ver, né? Ou coisas que estavam acontecendo à distância, ou coisas que iam acontecer no futuro e tal. Pois pronto, o Deep Learning, ele é meio que, né, a visão além do alcance ali dos Thundercats, mas usado na medicina. Exemplo, você pegou um paciente que está em ritmo sinusal, que nunca tem confiar na vida, você coloca lá para rodar o protocolo da inteligência artificial, ela começa a avaliar, como você disse, às vezes são micro-alterações na onda P, que você não íamos notar, mas ela, como tem 35 mil elétrons para avaliar, e já avaliou um banco gigantesco, ela começa a notar, essa micro-alteração aqui aumenta um pouquinho a chance, essa outra micro-alteração aqui na onda R aumenta mais um pouquinho a chance. E ela monta lá, né, um algoritmo interno, que conseguiu, né, com um grau de predição muito alto, acima de 80%, predizer se esses pacientes iriam evoluir com FA paroxística nos próximos anos. Então, esse conceito de Deep Learning, ele vai estar cada vez mais presente na medicina e ele vai permitir que melhore-se a acurácia diagnóstica de métodos tradicionais, como raio-x, eco, etc., como também melhora a capacidade preditiva de scores, né, como score time, Chades-Vasque. Em cardiologia, eu acho que a gente é a especialidade que mais usa score. Então, vai aparecer ainda mais score, né, que vai ser ali turbinado pela inteligência artificial. E já que você falou, né, você falou do cardio, né, que dá para fazer o eletro, né, colocando ali os 2 polegares, né, como se fosse um cartão de crédito. Eu acho que outro tema de inteligência artificial que ficou muito discutido nos últimos anos era a questão do Apple Watch, né? Vou colocar aqui, né, o Apple Watch e ele vai me dizer se eu estou em FA, se o paciente está em FA ou não. Eu acho que a gente vai comentar mais para frente ali no podcast, mas vou dar uma detalhada. Já como é que funciona isso? Como é que um relógio, né, sem conflito de interesse, Apple, se quiser patrocinar aqui, a gente manda depois aqui um convite, mas como é que o relógio consegue dizer se o paciente está em FA ou não? Então, todo mundo que tiver algum wearable desse, pode ver que ele tem aqui embaixo, né, do relógio, ele tem uma luzinha ou verde ou vermelha, né? Geralmente é verde porque economiza mais a bateria do que a vermelha. O que é que funciona? Essa luz vai sendo emitida ali, né, meio que 24 horas por dia, dependendo da programação que você faça, e através dessa luz, né, que ela é capaz de entrar né, penetrar nos vasos sanguíneos e ela é refletida de volta para o relógio. Ela consegue fazer, resumindo, o que se chama ali de fotopletismografia. Quando você está vendo um paciente na UTI que está usando oxímetro, a gente vê aquela onda, né, de pulso, né, através de oxímetro. Aquilo é um tipo de fotopletismografia, basicamente. Então, o relógio consegue fazer a mesma coisa.
Na hora que ele faz essa onda de pulso, ele consegue ver se essa onda de pulso está regular, né, como era esperado, ou se ela está irregular. Se ela começar a ficar irregular, pode ser FA? Pode, mas pode ser extrasístole, pode ser um bocado de coisa. Não tem como você dar diagnóstico de FA sem estar olhando o eletro, concorda? O relógio do Apple Watch, por exemplo, ele não está fazendo eletro 24 horas por dia, mas na hora que ele pega ali acima de X segundos, ele nota que a onda de pulso está irregular, ele avisa para a pessoa, ó, tá acontecendo alguma coisa estranha, faça o eletro. E aí o eletro é feito como, né? Basicamente tem uma plaquinha de metal embaixo do relógio, a pessoa coloca o dedo, né, na coroa, que chama, é um botãozinho que tem aqui do lado, e é como se fizesse uma derivação D1, né? E aí registra ali 30 segundos de eletro, que fica lá no celular do paciente, ele pode mostrar para o médico depois e tal, né? Então, isso tudo é baseado em AI, né? É a inteligência artificial que está vendo, não, o pulso está irregular, atenção, faz um eletro, etc, né? Então, é uma tomada de decisão baseada em inteligência artificial, né? Coisa bem do dia a dia. Com certeza, quem é cardiologista já deve ter recebido muito paciente dizendo, não, tá aqui meu traçado aqui no celular, eu fiz aqui pelo Apple Watch e tal. Isso vai ser cada vez mais frequente no dia a dia. E eu não canso de comentar sempre, né? Acho que eu já falei umas 3 vezes aqui no podcast, mas essa questão, até não falando mais de eletro, mas até mesmo uma radiografia de tórax simples, né? Que você usa aquele exemplo, por exemplo, de colocar uma radiografia de tórax pro ChatGPT hoje, né? Só colocou uma linha ali da história do paciente, falou mulher, zona rural, dispneia, e botou uma radiografia, ele já deu o possível diagnóstico. Isso aí é incrível. Isso aí foi feito, não foi nem agora, foi, sei lá, mês passado que você mandou isso. E é incrível que já tem isso nos auxiliando no dia a dia, né? Demais. Na abertura desse workshop de AI, eu coloco uma série de 2 ou 3 casos clínicos usando a tecnologia que a gente tem hoje em dia, né, que não é específica de medicina, né, exemplo ChatGPT, e assim, são exemplos de cair o queixo de como a gente já tem isso hoje em dia. Se me dissessem 2 anos atrás que a gente ia ter isso em 2024, eu ia falar, não, isso aí deve ser 2035, quando tiver carro voador e tal, mas a gente já tem hoje em dia, e é impressionante o tanto de coisa que a gente já consegue fazer com a tecnologia atual. Boa. Bom, pessoal, então, a gente fica por aqui com a nossa primeira parte desse podcast muito massa sobre inteligência artificial e o novo guideline americano sobre isso, né, Lapa? E a gente ainda vai voltar ainda, a gente vai continuar essa conversa aí, mas a segunda parte aqui vai ficar para quem é assinante, é nosso aluno do curso de consultório, onde a gente vai ter as atualizações semanais aí, e a gente ainda vai falar mais coisa ainda, né, Lapa? Ainda tem mais coisa para falar sobre inteligência artificial hoje. Bastante, Zé. Só lembrando, né, você que acompanha aqui nosso podcast, talvez você não saiba, mas desde o começo de 2024 a gente está fazendo um protocolo diferente aqui, né? Você recebe semanalmente, de forma gratuita, a parte inicial do podcast, 20, 30 minutos geralmente, né? Muita discussão boa aqui, como você viu hoje, mas geralmente a parte mais apetitosa, a segunda parte ali, ela fica reservada para os nossos alunos do curso Consultório Cardio Papers, né? Curso que já foi feito por milhares de pessoas, que aborda todos os principais temas que você vê ali no dia a dia do consultório, desde os mais simples, hipertensão, dislipidemia, até os mais complexos, coronariopatia e cevalopatias. E agora, com toda semana com aulas novas, né, que é justamente a versão completa do podcast. Hoje, por exemplo, a gente acaba por aqui a versão gratuita, mas lá na plataforma vai ter várias perguntas importantes como: será que a inteligência artificial pode ajudar a melhorar alarmes de UTI? A gente sabe que a maior parte dos alarmes de UTI, quando soam, você vai lá e não faz nada, você só cancela porque é uma interferência, algum dado mais irrelevante e tal. Será que a inteligência artificial, também no ambiente hospitalar, pode predizer, e com isso a gente ganhar horas em relação àquele paciente que pode complicar? Às vezes, será que 20 horas antes, 30 horas antes, ela pode dizer, ó, aquele paciente talvez faça hipotensão, talvez faça uma sepse, fica mais ligado nele? E várias outras coisas, e provavelmente a pergunta mais importante, que é o seguinte: 2024, como é que eu faço em relação à medicina e inteligência artificial? Que dispositivos eu posso usar já hoje em dia com segurança? Se eu usar um dispositivo desse, der ruim, como é que é a parte jurídica aí por trás? Quem é que vai entrar na reta aí em relação a isso? Então, a gente vai falar o que é que a diretriz americana fala sobre esse ponto, né, ipsis literis ali, bem importante para saber como tomar a conduta em 2024, mas, mais uma vez, a segunda parte aí só para os nossos alunos. Boa. Eu acho que é isso aí, então, Lapa. Pessoal, a gente fica por aqui. Para quem é aluno do nosso curso de consultório, a gente continua nosso papo lá. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, que a gente está com mais de 218 mil inscritos já, né? Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir. Clica no sininho para receber notificação, que o YouTube às vezes acaba derrubando isso, daí você tem que ficar
colocando de novo no sininho pra gente receber aí as nossas novidades, nossos próximos vídeos. E a gente fica por aqui. Valeu, Lapa. Valeu, pessoal. Valeu, Zé. Obrigado.